Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos hoje dando continuidade àquela série Motivação. E eu gostaria que de antemão você já deixasse o seu like, compartilhasse com todos os grupos, no seu WhatsApp, ali, grupo da família, grupo dos amigos, no Telegram e também em todos os grupos que você possa ter e fazer parte para que essa mensagem ela seja difundida. Também que você possa deixar o seu like, nos comentários colocar de onde você está ouvindo a mensagem hoje e vamos à mensagem. Bem, nós ontem demos uma introdução falando acerca do tema, do tema da semana, motivação. E eu quero que você ouça com atenção o que eu tenho para te falar hoje. Você precisa ouvir isso. Os estímulos ou a motivação que fazia do Senhor Jesus na época em que ele esteve aqui junto com os seus discípulos, os estímulos ou aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus dizia, aqueles que estavam com ele, é algo surpreendente, porque muitos acham que o Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, quando ele pregou e o seu ministério perdurou por quase 3 anos, ao longo dos seus 33 anos, aqui o Senhor reservou apenas 3 ou quase 3 para o seu ministério terreno. E aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam, posso dizer, 24 horas por dia com ele, eram abençoados com pérolas, com verdadeiras pérolas, mensagens de motivação, de estímulo que o Senhor Jesus passava para cada um deles. Mas é claro que o que mais nos surpreende é que o Senhor não levava aos seus discípulos estímulos ou motivações que nós, na nossa compreensão limitada, acreditamos vir do Filho de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não ficava ali amaciando o ego de ninguém. O Senhor Jesus não ficava ali, falando palavras macias, palavras envolventes. Não, o Senhor Jesus, ele realmente, ele tinha uma postura para com os seus seguidores, para com os seus discípulos, uma postura realmente que moldava, ele estava ali para moldar homens e mulheres de Deus, preparando aqueles homens e aquelas mulheres para o que der e vier. Por isso, entenda o que eu vou falar agora. Olha só, em Mateus, no capítulo 10, versículo 24 ao 39, nos versículos 5 a 15, Jesus deu instruções aos discípulos para o ministério que eles iriam desempenhar, iriam fazer aqui na terra. Então, nos versículos 18 a 23, ele lhes disse como o mundo iria reagir e os sofrimentos que eles teriam que passar. E apesar de Jesus estar dando instruções e ensinando aos 12, sabemos que tudo isso se estende além deles, chegando a mim e a você que está aí do outro lado, que serviriam a ele até a sua segunda vinda. Ele disse, só para você entender, o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima. Olha só, Jesus, ele falou, ele previu que eles seriam tratados de maneira que seriam perseguidos, de maneira que seriam coagidos, e como eles deveriam reagir a coisas
como essa? Como eles deveriam reagir quando tudo ficasse difícil para eles? Eles deveriam reagir de que maneira aos sofrimentos? De que maneira às perseguições? Sim, porque eles seriam perseguidos. Eles seriam perseguidos. O mestre foi. Então, se o Senhor Jesus não era reverenciado, seus discípulos também não seriam respeitados. Se o Senhor Jesus se tornou inimigo para muitos, então os seus discípulos, os seus alunos, os seus amigos também seriam da mesma forma tratados. Então, o Senhor Jesus, ele deixa algo aqui extraordinário para nós, porque nós imaginamos o seguinte, que o mundo é um mar de rosas, que o mundo é um arco-íris colorido, que o mundo é algo assim extremamente carinhoso ou amoroso para com aqueles que vivem uma fé em Deus. E isso não é verdade. O Senhor Jesus foi perseguido, o Senhor Jesus foi caluniado, o Senhor Jesus foi destratado, e nós que decidimos viver nesse mundo, o seremos. E mesmo que você esteja dentro de uma igreja, de repente você pensou, pastor, eu me converti, ou eu entrei numa igreja há pouco mais de um mês, há pouco mais de uma semana, ou há um ano, pouco mais de um ano, e eu imaginava uma outra coisa. Eu imaginava que quando eu entrasse numa igreja, quando eu abraçasse a minha fé em Deus, o mundo ia se tornar um lugar assim colorido, um lugar cheio de paz, harmonia. Não, meu amado. O mundo é um lugar terrivelmente duro, sujo, cruel, e aqueles que se sentem motivados apenas por palavras, sabe, mansas, palavras, sabe, de motivação falsas, esses aí não vão durar muito tempo, não. Em Mateus 12, 24, 27, fala que os fariseus chamam Jesus de instrumento de Beelzebul, e que o nome, sabe, que davam a ele era filho de Beelzebul. Olha só, filho de Beelzebul, filho do diabo. O Senhor, filho de Deus, foi tratado com essa expressão usada para designar, para nomear Satanás. Essa palavra, ela é duramente falada para o Senhor Jesus. Agora você imagina, é como se Jesus dissesse, se eu que sou dirigente, líder, devo sofrer tudo isso, imagina o que é que vocês não vão passar, o que é que vocês não vão sofrer também. Hoje nós vivemos num contexto em que servos de Deus, em sua grande maioria, gozam de regalias, sabe? De benesses. As pessoas estão acostumadas a serem bem tratadas, mas na verdade, o que te deixaria motivado, o que tem que te deixar motivado, é a realidade. E não, sabe, as situações momentâneas. Você pode ser bem tratado? Sim. Como cristão, como uma pessoa que, como posso dizer, uma pessoa que cuida da família, que tem valores cristãos, mas na sua grande maioria, ou na grande maioria das vezes, você sim vai passar por situações difíceis. Olha só, Jesus ele fala, portanto não temais. O que no mundo essa frase significa? É um tipo de afirmação obscura. A princípio, o que isso significa? Significa simplesmente que um dia Deus vai tirar, sabe, ali o véu e vai declarar abertamente
tudo que está em oculto, tudo que está em oculto. Quem são seus inimigos de verdade? O que foi que eles fizeram contra você? Como eles estão te perseguindo de forma obscura, sabe? Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para tudo. Se nós não nos preocuparmos, com o que o mundo vai dizer, se nós não nos preocuparmos com a forma como nós vamos reagir a todas as situações que nós seremos expostos diante do mundo, então nós seremos facilmente abatidos. Em Lucas 12:1, Jesus diz que as pessoas devem ter cuidado com o fermento dos fariseus, que no caso é a hipocrisia, porque eles eram falsos religiosos e que a máscara deles iria cair. E o que é que isso significa? Significa, na verdade, que essa máscara está encoberta, mas que um dia será declarada. Os hipócritas serão desmascarados e os verdadeiramente justos serão recompensados. Então, meus amados, você precisa entender tudo isso que eu falei. Você precisa compreender tudo isso que eu acabei de dizer. O mundo não é um mar de rosas, o mundo não é um lugar florido, cheio de arco-íris, mas o mundo é difícil, e principalmente para aqueles que abraçam a fé em Jesus, principalmente para aqueles que estão do lado de Deus. Então nós precisamos entender que nós não estamos acima do mestre. Se o mestre foi perseguido, se o mestre foi caluniado, se o mestre, ele fisicamente falando, né? Porque o Senhor Jesus, ele veio aqui com a sua natureza física e também com a sua natureza de filho de Deus. Então ele sabia todas as coisas antes mesmo que aquilo lhe sobreviesse. Mas Jesus, ele no caso deixou esse exemplo que nós muitas vezes seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos traídos, seremos colocados em situações, expostos em situações constrangedoras, mas nós precisamos ter a motivação que se nós estivermos preparados para tudo que vier, então nós vamos passar por tudo isso e ainda seremos recompensados. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você que quer ser recompensado por essa oração, vamos entrar na presença do Pai. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o mundo não é um mar de rosas. O mundo é difícil e ele tende a ser até mais difícil para aqueles que abraçam a fé em Jesus. A diferença é que aqueles que tentam viver em sociedade com esse mundo terminam aprendendo da pior maneira possível que o mundo é extremamente traidor. E para aqueles que tentam viver uma vida abraçada com esse mundo, terminam indo parar no fundo do poço, com depressão, com síndrome do pânico, com o casamento destruído, com a família destruída, com a vida arrasada. Mas aqueles que abraçam a fé em Jesus, mesmo passando por momentos difíceis, esses vão vencer, Pai. E eu quero orar por essas pessoas que, ao invés de se associar a esse mundo, resolvem abrir mão dele e abraçar a fé em Cristo. Que essa pessoa possa vencer, que essa pessoa possa superar todas as lutas, que essa pessoa possa ser abençoada e recompensada mediante a sua fé. Abençoe esse copo com água e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude, ela receba
o poder de Deus. Que Deus abençoe você, sua vida e os seus caminhos. Beba dessa água. Não se esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas essa mensagem tão impactante e também de colocar ali o seu like, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã.